Eu tenho flex block e flex safe. Flex block com barreira, flex safe sem barreira. E aí começou-se a vender máquinas para Minas Frescal. Primeira foi do tirolês. Quando alguém foi comprar de novo, falou, não, essa máquina é cara. Não, é cara. E aí houve uma adaptação no mercado e fizeram uma máquina deflexível para Minas Frescal. No de flexível você não consegue usar material rígido. Você tem que usar um filme flexível. Tentaram alguns flexíveis no mercado, não deram certo por vários quesitos, e no final hoje eu vendo também o flexível para Minas Frescal. Então, Guatá, Serra Mar, do João Carlos, Guatá e Pelissari, que está no interior de São Paulo, utiliza a mesma embalagem do tirolês, porém um material flexível. Então o tirolês usa 250 micras, hoje na sua época era 300, todos usam 350, e usa 250 micras de espessura. O Serra Mar, o Guatá e o Pelissari usa 220. É muito próximo, né? Só que esse aqui é flexível. O que significa isso? Enquanto que no rígido eu tenho 80% dessa estrutura em PET, que dá corpo, no outro eu vou ter só 50%. Então ele é muito mais mole o material. Por isso que na hora que você vai pegar ele literalmente está mole. A aba acaba não segurando. Eu vou vaticinar que essa é a causa pela qual ele não vai ser bem sucedido. Então, aí existem... Já passei até um e-mail para o diretor da Guatá. Só que aí o que acontece? A máquina foi comprada, a máquina está lá dentro. E depois que a máquina foi comprada, para você fazer a troca, por isso que é bom vocês pensarem antes, né? Para você mudar de flexível para rígido, você vai gastar mais meia máquina, quase, entendeu? Ou um terço de máquina. Então quem teve que se adaptar? As máquinas que a imagem está fazendo, e essa alternativa de flexível foi para baratear o custo da máquina, porque era caro e eu queria entrar no processo da tirolês. E aí você comprou uma máquina mais barata. Então hoje a imagem ela tem a máquina mais em conta, funciona, só que todas as máquinas são para rígido. Tanto é que a gente está brincando de mandar filme aí de 500 micras, 600 micras até, que o Robson fala que corta, entendeu? Que roda que não tem problema. Mas na espessura padrão, que é os 250, que está ali, 300, isso é tranquilo, não vai ter problema nenhum. Então o fator da moleza é que assim, a decisão na compra da máquina foi errada. E aí depois disso, e detalhe, se não usar o meu material, ele fica mais mole ainda, porque os flexíveis do mercado são muito mais moles. Aí literalmente vai ficar um saquinho, tá? Então essa, respondendo a sua pergunta anterior, é por isso que dá. E aí na tampa, ali mesmo que você colocar 100 micras, 120, não vai resolver, porque o corpo que dá, que é o fundo, ele está mole, então ali ela vai cair. Tá? Então o que você está dizendo é que essa embalagem sem o PET, ele vai pegar uma sacola normal. Você não vai conseguir um potinho. Exatamente. O PET é o material que dá firmeza no material. Uma pergunta que você disse no começo, mas eu não entendi muito bem. O funcionário lá embalando, mesmo que tenha 250 micras, 300, de repente de um vacilo lá, ele pode afinar essa embalagem? Esticar demais, eu não entendi muito bem o que você falou. Pode esticar e perder um pouco da na verdade, assim, espessura. Quando você põe o material na máquina, você tem 3 estações, tá? A estação de formagem, que é onde ela vai moldar o produto, a estação de alimentação, que é onde você vai colocar o queijo na embalagem, e a estação de selagem, que é onde você fecha. Quando você colocou o material na máquina, você ligou lá, o Robson já vai no start, tudo, vamos deixar essa máquina pronta, deixar ela com temperatura certa, tempo, tudo mais, tá? Ali ela vai manter sempre o mesmo padrão. Se você usar 2 meses, 3 meses, ela continua mantendo o filme na mesma característica, ela não afina, tá? Agora, se alguém for lá e eu vou aumentar a temperatura para 20 graus mais, você amolece o filme demais, ele vai ficar mais fino. Ou você tira o meu e colocou o meu concorrente, você foi lá e fez uma regulagem para quê? Ele vai mudar, ele vai ter uma vez que você regulou, ele funciona direto. Você não tem mais ajuste. Às vezes, depende muito da estrutura que você tem, de várias coisas. Variou a pressão do ar, por exemplo, o seu ar comprimido,
ou teve alguma oscilação no pico de energia, enfim, algum variável, a máquina ela vai dar uma oscilação em um ciclo, mas ela estabiliza de novo, correto? Ela estabiliza e continua, entendeu? Não tem problema Não, a nenhum. preocupação é você comprar um fluido de qualidade, enquanto o vacilo para o funcionário, ou se não, saiu uma batida toda comprometida. O máximo que acontece é assim, a perda que a gente fala de embalagem é muito pequena. Eu, particularmente, eu dependo da termoformadora para vender material, a gente só vende para termoformagem, tá? E a gente, o dia que se comprou, falou assim, não, eu vou começar a produzir Edilson aqui, eu vou junto. É muito tranquilo. Depois que a máquina está acertada, não existe perda, tá? Se você tiver perda, é porque o seu processo de operação, o seu operador está vacilando, ele não está trabalhando corretamente. Você perde na hora que você põe o filme na máquina, você vai perder, sei lá, meio metro, tá? E daí em diante, você trabalhou, quando você vai trocar uma bobina, às vezes você perde quase nada, você vai perder isso. E se ele vacilou, ele vai perder, sei lá, meio metro de novo. Ele vai ver isso funcionando hoje. Exatamente, vocês vão ter opção à tarde de estar olhando isso, tá? Então, esse processo de ficar, como você falou, acontece só no flexível ou no PEP também? em todos os filmes, você tem que chegar a um ponto de ajuste, tá? Então é nesse momento do ajuste é que ele vai esticar ou não. O do flexível, existem materiais, eu não tenho problema de falar da concorrência boa, tá? Você tem, por exemplo, Bemis, você tem Crayovac no mercado, que para mim são os melhores filmes fundos que existem no Brasil de flexível, tá? Você põe um filme desse na máquina, você ajustou, ele termoforma perfeitamente. Mas aí você vai pegar o do Zé da Esquina, que também resolveu fazer fundo. Quando você coloca, o filme dele não termoforma. Então o que você tem que ficar fazendo? Ajustando a temperatura. Chega uma hora que o filme dele está assim. Tá? Estou falando que o seu papel compensado, por exemplo, nosso lá, e a embalagem dele, Do André? do Ademir, não é legal. Em cima tem uma espessura e embaixo é mais fino que o plástico. Então, ele me ligou semana, lá o material é meu lá. Ele semana, tem uns 15 dias, ele me pediu um material mais grosso para poder rodar lá, tá? Qual é o problema do André lá? É que a profundidade que ele está fazendo do queijo, ela é muito alta, o tamanho do queijo dele. Então, exato. Então eu acabei de mandar para ele, ele usava 220, eu acabei de mandar um material 240 para ele testar. Ele está testando, ele testou, disse que não mudou muito. E eu estou mandando um lote agora de 250 para tentar compensar isso. E fiquei de ir para lá agora, em novembro, agora provavelmente eu vou lá para tentar alguma regulagem na máquina. Mas a máquina dele comporta ou o filme não é grosso? Comporta. Até 250 ele roda bem. Só que qual é o problema do André? A máquina dele é flexível. Entendeu? A máquina dele não é igual a da tirolesa. Então você tenta numa máquina de filme mole rodar um filme duro. Essa é a diferença. E a diferença, só uma explicação, porque depois não vai voltar nesse assunto. Pode falar? Quando você tem uma máquina flexível, você consegue jogar mais produto no fundo ou na lateral, de acordo com a regulagem da máquina. Por exemplo, você mencionou ali, o rapaz mencionou que o fundo pode ficar muito fino. Você tem total domínio. Eu consigo fazer isso e demonstrar. Eu consigo botar o fundo muito mais grosso do que a lateral ou o lateral muito mais grosso do que o fundo. A máquina lhe dá essa condição, entendeu? Tudo através de aquecimento de placa de contato e tempo de sopro. O que no flexível você não tem isso aí, entendeu? Então, resumindo, que você tem uma ajuda mecânica. Isso eu vou apresentar tudo ali, entendeu? Você tem essa condição que diferencia um equipamento do outro, tá? E a gente não fabrica a máquina para flexível. Fabrica sim, a de rígido serve para flexível. A de flexível que não serve para rígido à altura. Em termos de valores, você está passando de 14 a 15 centavos. É para o flexível ou isso? Eu estou dando o preço do meu. Nesse conjunto eu estou fazendo o meu. Normalmente o meu material é mais barato, tá? É aquilo que eu falei, eu tenho obrigação de ser competitivo no mercado, tá? Então no caso, por exemplo, do André, no caso da Quatá, quem começou fornecendo lá foi a Bemis. Tá? Testaram o material e depois não quiseram saber de nada. Os dois compradores são amigos meus. E aí entrou com Bemis. E aí ele, por exemplo, o Rogério da Quatá não queria nem falar comigo. Ele ia ir no estádio de futebol tipo Corinthians comigo, é corintiano como eu. Aí ele não queria falar comigo. Aí eu falei, um dia você vai falar comigo. Foi dito feito. Quando começou a produzir, você tem uma amostra para me mandar?
Ó, você tem um lote para me mandar? Eu falei, não vou te mandar um lote. Eu vou levar uma amostra lá, a gente vai pôr e você vai dizer o que você quer. Aí fui para a unidade, cheguei lá, a unidade, mas nós queremos te mostrar esse material, tá? E era da BEMS, é um material que eu acabei de dizer que é de alta qualidade, tá? Mas para Frescalda não é o caso. E aí eles foram, ajustaram, mexeram e tal, não sei o que, quando regulou da BEMS, funcionou e tal, essas são as dificuldades. Legal. Coloca o meu agora. O que você quer mexer? Eu falei, não quero mexer nada. Pode pôr. A diferença é justamente essa que eu falei do PET. O PET, e aí o próprio Jaime vai falar pelos testes que eles têm na máquina. Na hora que você vê o calor dele, ele desce. Ele molda exatamente o tamanho do da BEMS. O que acontece? Como ele era flexível, ele ia ficando meio abaloado. Então você colocava o queijo, você tinha que apertar o queijo. Aperta o Minas Frescal, o que vai acontecer? Ele vai esfarelar, esmaga. Então, o meu não. A hora que moldou exatamente o tamanho do molde, você soltava o queijo, ele ia encaixando nas unidades, nas peças, tranquilamente. Foi o mesmo que aconteceu com o André. Só que no caso do André, o que acontece? Que eu acho que como ele tem variação na altura, então ali o que acontece? Você acerta para um, quando você põe o outro de tamanho diferente, e a variação dele é grande, ele acaba ficando muito fino ou acaba sobrando. Então, no PET que ele está usando lá é o meu, mas é o meu flexível. Não flexível, não acontece. Se ele tivesse uma máquina para rígido, não teria esse problema. Essa variação de tratamento da altura tem que ter tolerância, porque é praticamente impossível fazer um queijo do tamanho certo. Não, então, você tem a tolerância. Você tem a tolerância. O problema é que o André lá ele tem queijos que são muito maiores e tem um queijo, tanto é que ele estava separando. Ele estava, hoje eu vou produzir esse, amanhã eu vou produzir aquele. Ele estava fazendo isso no começo, entendeu? Para poder encaixar dentro das embalagens. Agora, como já entrou no ritmo, aí eu devo ir lá semana que vem para ver o que dá para ajudar ele.